Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas que ficaram em relação à parte 2 do RED 2, principalmente em relação à definição da escala e a centralização dos desenhos na folha, já que agora nós temos dois desenhos e não um, como nas atividades anteriores, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que vocês vão fazer é pegar um papel de rascunho. Nesse papel de rascunho, vocês vão planejar a planta de situação de vocês, para saber o tamanho que ela vai ter, tá? Não comece fazendo a planta de situação desenhando diretamente no papel, porque vai dar errado, tá? Então, primeira coisa que vocês vão fazer, eu fiz aqui no computador, mas imaginem que vocês estão desenhando isso aqui lá na folha de papel de rascunho. Então, vocês vão desenhar o terreno, desenhe ele assim, né, com a maior dimensão na horizontal, porque vai ficar melhor para fazer o desenho da implantação nesse sentido. Então, a planta de situação, o ideal é que o terreno esteja na mesma posição em que ele vai aparecer lá na planta de implantação, tá bom? Fiz aqui o desenho do retângulo do terreno, lembrando que esse terreno, né, ele tem 30 por 20, mas por enquanto pode fazer aí sem muita medida, só pra gente fazer esse planejamento. Depois, vocês vão desenhar a esquina mais próxima. Eu fiz assim, ó, eu coloquei dois terrenos, dois lotes, pra depois fazer a esquina. Vocês façam do jeito que acharem melhor, tá bom? Depois, eu vou fazer o desenho da outra rua, ó, do desenho da esquina, a outra calçada. E também vou demarcar aqui, ó, o lote que vai ficar aqui logo na próxima esquina e um lote antes do terreno, para mostrar que tem mais terrenos, né, tem mais lotes para cima e para baixo, ok? Agora, pessoal, eu preciso desenhar os lotes do outro lado da rua, os lotes que vão ficar aqui em frente do meu terreno, como eu fiz aqui. Reparem que aqui eu não preciso desenhar o terreno inteiro, eu posso interromper ele aqui, porque esses terrenos servem apenas para que o leitor desse desenho identifique que tem lote na frente também, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa com os lotes do fundo do meu terreno, olha só. Então eu fiz aqui, vou deixar só um pedacinho do terreno aqui para ser representado. Ok, gente, feito isso aqui, eu já sei o que vai ter na minha planta de situação. O que eu preciso saber agora? Qual a dimensão real desse entorno aqui que eu representei? Quantos metros tem daqui até aqui? Quantos metros tem daqui até aqui? Não é a partir dessas dimensões reais que eu vou saber o tamanho do meu desenho? Então é isso que eu vou fazer. Para isso, o que eu fiz? Olhem só, na horizontal eu calculei assim. Eu vou representar desse terreno de fundo só 5 metros dele. Aqui o meu terreno vai ter 30 metros, né? Porque essa dimensão eu já passei para vocês. 3 metros de calçada, porque eu já passei para vocês também. A rua eu defini aqui como 8 metros. Vocês podem colocar 10, 12, né? Menos de 8 fica muito estreito, tá? 3 metros de calçada e vou representar mais 5 metros aqui dos terrenos que estão na frente do meu lote. Vou fazer a mesma coisa na vertical, vejam só. Olha só. Vou marcar aqui os fundos dos terrenos, ó. Eu já sei, o meu terreno tem 20 metros de fundo. Eu usei essa mesma dimensão para criar terrenos iguais aqui. Então, ficou 20, 20, 20, 20. 3 metros de calçada. Repeti a dimensão da rua de 8 metros, 3 metros de calçada, 20 metros. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a soma dessas dimensões na horizontal e descobrir aqui, ó, 54 metros. Então, deste ponto a este ponto, lá no meu terreno real, né, na cidade real, eu teria, então, 54 metros, ou seja, 5.400 centímetros. Na vertical, olha o que eu fiz, somei isso tudo, deu 114 metros, ou seja, 11.400 centímetros. Beleza? Feito isso, gente, eu já sei a dimensão real, agora eu vou descobrir qual a escala que eu vou aplicar. Anteriormente, eu dava a escala para vocês e vocês calculavam o tamanho do meu desenho, não é? Agora a gente vai fazer um pouco diferente. Vocês vão ter, já que vocês querem decidir que escala vocês vão representar, primeiro a gente tem que ter em mente qual que é o máximo que esse desenho pode chegar. Como que eu vou decidir isso? Eu vou definir isso a partir da vertical, que é a maior dimensão do terreno, do meu desenho, né? Vai ser a maior dimensão. E também, verticalmente, a minha folha tem maior limitação, porque ela é menor, a folha 3, né? Na vertical. Então, olha só o que eu vou fazer. Qual o tamanho máximo que o desenho pode ter na vertical?
Claro que eu vou ter de ver o tamanho da minha folha. A folha é a folha A3. Subtraio a margem, a altura do carimbo e a altura da minha margem superior, né? Sobrou o espaço disponível na vertical, que nós já estamos cansados de calcular. Esse valor é 23,7 centímetros. Essa dimensão de 23,7 centímetros será, então, o máximo que o meu terreno pode chegar na vertical. Ok? Que o meu desenho pode chegar na vertical. Sabendo disso, eu tenho que procurar uma escala que me dê essa dimensão de desenho, né? Ou seja, que seja menor ou igual, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns testes? Olha só, se eu for representar aquela planta de situação na escala 1:200, qual vai ser o tamanho do meu desenho? Fiz o cálculo aqui e descobri que seria 57 centímetros. Como vocês podem perceber aqui, esses 57 centímetros é maior do que 23,7. Então, eu não posso usar a escala 1:200, que não caberá no meu papel, tá bom? Vamos fazer outro teste? Lembrando que eu preciso reduzir mais o meu desenho, né? Porque senão 1:200 não coube. Na 1:100 também, aí que não vai caber mesmo. Vou fazer um teste com a escala 1:250, ou seja, vou reduzir meu desenho 250 vezes. E aí o resultado que eu obtive aqui foi 45,6 centímetros. Ou seja, reduziu em relação à escala 1:200, mas não o suficiente para ser menor que 23,7. Vamos fazer outro teste? Ó, nesse caso aqui, eu tenho a escala 1:500. Reparem só que para essa escala, sim, eu tenho uma dimensão inferior a 23,7. Isso quer dizer que o DDB, né, a dimensão vertical da minha planta de situação, caberá no meu papel. Lindo e maravilhoso. Então, eu posso usar a escala 1:500. Podemos fazer outro teste com a escala 1:750, que eu acho até que ficaria um pouco melhor do que a 1:500. Mas eu fiz aqui, por exemplo, da 1:1000. Reparem só que o desenho deu, então, 11,40. Então, é menor do que a dimensão do EDV, cabe na folha, tá bom? Mas, a título aqui da minha explanação, eu vou considerar que esse desenho vai ser representado na escala 1:500, tá bom? Ou seja, o DDB da planta de situação será 22,8 centímetros, tranquilo? E agora, gente, o que eu vou fazer? Se eu já tenho o DDB, já tenho o EDV, já consigo calcular o Y, não é mesmo? Então, eu já sei o quanto esse desenho vai ficar, o carimbo e a distância dele da margem superior para o desenho. Olha só como que vai ser isso. Vou calcular o Y da seguinte maneira. O meu DDB deu 22,8, né? Como vocês estão cansados de saber, o Y é igual ao espaço disponível na vertical, menos o DDB da situação, dividido por 2. Então, ó, o Y vai ficar 23,7, que é o espaço disponível na vertical, menos 22,8 dividido por 2. O Y vai ser 0,45 centímetros, ok? Guardem essa informação e vamos agora definir a escala da planta de implantação e a escala e a centralização do desenho, né, na horizontal e também o Y da planta de implantação. Olhem só, gente, vocês vão reparar aqui que eu já calculei o DDA da planta de situação, que é 10,80 centímetros, ou seja, a minha planta de situação vai ocupar na horizontal 10,8 centímetros, ok? Sabendo disso, eu já posso verificar aqui qual que é o espaço que eu ainda tenho para representar a planta de implantação. Olhem só, eu tenho aqui, ó, eu teria isso tudo aqui para fazer meus desenhos, 39 centímetros, que é o espaço disponível na horizontal. No entanto, desses 39 centímetros, eu já usei 10,80. Então, o que sobra, né, para a planta de implantação vai ser espaço disponível na horizontal menos o que eu já usei para representar a implantação, que foi 10,8. E aí, eu tenho aqui, então, que eu posso usar ainda 28,20 centímetros para realizar o desenho da implantação. Opa! Vamos lá, então. Com essa informação em mãos, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou procurar a escala que me dê um desenho menor ou igual a 28,2 centímetros. Igual não dá, né, gente? Porque senão vai ficar os desenhos todos coladinhos. Tem que ser menor do que 28,20. Vamos aos testes.
eu tenho aqui meu desenho, né? A dimensão real do meu desenho vai ser 33 metros, ou seja, 3.300 centímetros. O DDA deve ter, no máximo, 28,20 centímetros. Vamos ver aqui, então, na escala 1 para 100, o DDA vai ficar, então, 3.300 centímetros dividido por 100, que vai dar, então, 33 centímetros. Ou seja, esse DDA é muito grande para atender o que a gente precisa aqui, que é no máximo 28,2. Isso quer dizer que não dá para representar esse desenho na 1 para 100. Se eu representar esse desenho na 1 para 125, vai ficar com 26,4 centímetros. Podem ver que atende, ó. Se eu quiser fazer na 1 para 125, vai dar bom aqui. Só que assim, vai ficar bem apertadinho, né, gente? Vai sobrar aqui poucos centímetros para fazer o espaçamento entre a planta de implantação e a planta de situação. Vamos tentar aqui a 1 para 200? A 1 para 200 vai ficar 16,5 centímetros. O que a gente poderia fazer? Rever a planta de situação, diminuir um pouquinho aqueles terrenos do lado, né, que eu representei isso com 5 metros, representar com 2 talvez, né, e usar 1 para 125, funcionaria bacana. Ou você pode usar a planta na 1 para 200. Se der para fazer na 1 para 125, melhor, viu, gente? Por quê? O desenho na 1 para 200 ele é um pouco mais chato, porque é um desenho muito pequeno, tá? Mas aqui eu vou fazer aqui com vocês, ó, vou usar a 1 para 200, beleza? Já sei qual que é a escala, eu vou fazer o cálculo agora do x e o y. O x, gente, vamos começar pelo x aqui. Olha o que vai ser o x. Muita gente não conseguiu fazer esse cálculo. Agora, nós vamos ter o x aparecendo 3 vezes aqui, ó. Por quê? A distância entre a margem e o desenho da situação tem que ser igual à distância entre o desenho da situação e o desenho da implantação. E que é igual também ao desenho da implantação até a margem. Então, eu vou ter 3 espaços em branco aqui. Então, olha como que vai ficar o cálculo do x agora que nós temos 2 desenhos na folha. O x vai ser igual ao espaço disponível na horizontal menos o que eu gastei para desenhar os meus desenhos. O DDA da situação, que é 10,8, menos o DDA da implantação, que é 16,5. Divido tudo isso aqui por 3, porque eu vou ter 3 espaços. Então, vai ficar isso aqui, ó. O y vai ficar igual a 3,9 centímetros. Então, da margem até a planta de situação, vai ter 3,9. Do desenho da situação até o desenho da implantação, 3,9 centímetros. Do desenho da implantação até a margem, 3,9 centímetros. Tranquilo? Calma? Então, vamos de novo. Vou fazer agora o y. O y da implantação, ó. Esse y aqui eu não marquei aqui no desenho, né, gente? Mas vocês já estão carecas de saber, né? O y da implantação, eu vou calcular igual eu calculei todos os outros, ó. O DDB da implantação, na 1 para 50, vai ser 10 centímetros. Então, tem 10 centímetros aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Vai ter 10 centímetros isso aqui na 1 para 200, tá? Ó. Então, eu já sei que o y da implantação vai igual ao espaço disponível na vertical menos o DDB da implantação dividido por 2. Isso vai resultar aqui, ó, em 6,85 centímetros, ou seja, o carimbo até o desenho da implantação, 6,85 centímetros. Do desenho da implantação até a margem superior, 6,85 centímetros. Fácil, né? Então, agora eu já sei, ó. Já tenho todas as dimensões aqui. Se vocês quiserem dar um pause aí e observar, fique à vontade. É isso, gente. Tranquilo e calmo. Gente, um colega me perguntou lá no nosso grupo, né? O que seria Genpex, porque ele ainda não estava entendendo bem o que era. Era para eu ter falado isso sobre isso para vocês no dia da videoconferência, eu acabei me esquecendo, então eu queria falar aqui agora para incentivar que vocês participem do evento. Mas antes de falar do evento, eu queria explicar para vocês o que é pesquisa e o que é extensão, porque isso é importantíssimo para entender o evento. Gente, o que acontece? A nossa escola, o IFMT, é um pouco diferente das outras escolas. Não só por nós oferecermos juntos com o ensino médio, né, o ensino técnico, mas também porque nós, professores, temos uma carga horária de aula menor do que a nossa carga horária que somos contratados. Então, tem uma carga horária, um tempo da minha semana que eu tenho que dedicar a atividades de pesquisa e extensão. Mas o que seria essa atividade de pesquisa e extensão? A pesquisa, gente, é uma forma de solucionar um problema.
tem, por exemplo, a pandemia de Covid-19. Os pesquisadores, os cientistas se debruçam sobre esse problema para buscar resolver através da invenção de uma vacina ou para entender como que pode diminuir o contágio da doença, por exemplo. Toda área tem algum problema para resolver. Eu preciso, por exemplo, na área da engenharia, desenvolver um concreto que tenha maior resistência. Eu vou pesquisar uma solução para esse problema. Na minha área, que é o urbanismo, por exemplo, eu tenho um problema de grande deficiência nas habitações no Brasil. Como que eu posso fazer para melhorar as condições de moradias das pessoas, né? Então, toda área tem um problema para ser resolvido. E aí, gente, essa pesquisa, ela parte dessa inquietação do pesquisador que vai buscar essa solução. O que acontece? Nós, professores, não pesquisamos sozinhos. Nós precisamos da ajuda de outras pessoas para fazer essa pesquisa. E nós buscamos essa ajuda nos alunos. Os alunos são os nossos ajudantes. E no IFMT, vocês têm a possibilidade de ganhar bolsas para trabalhar com pesquisa. Além da atividade da sala de aula, né, uma coisa extracurricular, que vocês podem se dedicar, ganhar um dinheiro e ainda aprender muito, ter muito mais aprofundamento na área que vocês escolheram para fazer o curso técnico. Então é super legal. E não só no curso técnico, gente. Às vezes você gosta muito de história, por exemplo, né? Você pode fazer também uma pesquisa junto com a professora de história. E é legal que vocês procurem saber o tipo de pesquisa que os seus professores estão fazendo e mostrar interesse, né, de participar de um projeto como esse, tá bom? Isso é muito importante. Vocês que já vão aí, né, já estão no segundo semestre, é a hora certa de procurar um professor para ser bolsista daqui a uns tempos. Professor, beleza, entendi o que é pesquisa. E agora, o que é extensão? Gente, extensão é uma forma de levar os conhecimentos que a gente tem em sala de aula para além do IFMT. Então, vamos pensar aqui. Vocês estão aprendendo a fazer desenho técnico, por exemplo. Tem uma determinada comunidade que precisava desse aprendizado. Por exemplo, os pedreiros, né? Os pedreiros, eles muitas vezes não conseguem fazer leitura de desenho técnico. Então, o que seria um projeto de extensão nesse sentido? Nós levarmos esse conhecimento para os pedreiros. Olha que interessante, então a gente leva esses conhecimentos além do IFMT para atender a comunidade. Muito legal, né? Vou dar outro exemplo para vocês. Eu coordeno um projeto chamado Se Essa Rua Fosse Minha. Como que funciona esse projeto? Nós identificamos que nas periferias de Várzea Grande não tinha muitos equipamentos públicos, muitos espaços de lazer. Então, esse projeto ele tem como objetivo fazer transformações, reformas nas áreas periféricas para criar esses espaços de lazer. Olha que legal. Então, esse é um projeto de extensão, porque nós utilizamos os conhecimentos técnicos para levar para a comunidade, para fazer isso junto com ela. Então, nós fazemos mutirões, ensinamos as pessoas a fazerem mobiliário com materiais que iam ser descartados, né? Isso é um exemplo para vocês. Então, essa é a diferença entre pesquisa e extensão. Em todos esses casos, nós temos alunos bolsistas, que ganham por fazer esses projetos. E aí, o que acontece? Uma vez por ano, nós nos juntamos, todos os pesquisadores, todos os extensionistas, para apresentarmos o que nós fizemos ao longo desse ano. É essa que é a GEMPEX, Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Professor, e o ensino? As atividades que vocês fazem em sala de aula, elas também podem virar um trabalho a ser apresentado na GEMPEX. Então, o que é legal da GEMPEX, gente? Na GEMPEX, você consegue conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos no campus, você consegue saber com que um professor ou outro, você consegue vislumbrar formas de atuação, né, na escola daqui para frente, né, o que você pode fazer dentro da escola, ver se tem algo que é do seu interesse. Então, gente, é uma atividade muito interessante, muito importante e que conta certificado. Você ganha um certificado dizendo que você participou. Professora, para que certificado? Sabe como a gente seleciona os bolsistas? Exatamente através da participação nesse tipo de atividade. Então é muito importante que você participe se você tem algum interesse de futuramente participar de um projeto de pesquisa ou extensão, tá bom? Muito, muito importante. Outra coisa, gente, a GEMPEX,
é uma oportunidade muito grande para você conhecer outros alunos do IF que estão mais para frente do curso, ou até que estão entrando aí, já estão em projetos, tá? Então é uma oportunidade ótima. O evento começa amanhã, dia 9, e vocês estão todos convidados, e eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal para vocês conhecerem melhor o IFMT, já que vocês tiveram pouca oportunidade, né? Já que estivemos pouco tempo juntos no início desse ano presencialmente, tá bom? Então é esse o meu recado, espero que vocês se inscrevam na Genpex, eu vou mandar no grupo, né, o link para vocês fazerem a inscrição e eu aguardo todo mundo lá, tá bom? Beijo pessoal, até mais! Espero que vocês consigam fazer atividade de implantação e situação, se não conseguir, eu respondo lá no grupo, tá bom? Tchau, tchau!